Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma paulada de dividendos que a Petrobras pode pagar para os investidores. A empresa pode pagar mais de 20% de dividend yield. Colocando numa lupa de médio prazo, você pode reaver todo o seu capital apenas com os dividendos aí de Petrobras. Fora um grande potencial de valorização que as ações possuem, a ação pode saltar mais de 100% na bolsa de valores. E para você que ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou revelar qual é esse fator, essa virada de chave que pode fazer a Petrobras trazer um retorno imenso na sua carteira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras representa aí 9,0,8% da carteira total, enquanto o restante está subdividido em outras ações, tá? Então perceba que a Petrobras, ela é sim uma posição interessante da carteira do canal. E agora, com essa queda que tem acontecido nas ações, perceba que a Petrobras voltou a ser cotada na faixa dos R$ 29,00. Neste preço, eu acho uma boa oportunidade, porque a ação já começa a ficar abaixo do valor patrimonial. O risco aqui acaba ficando bem reduzido. Quanto mais barato fica uma ação, menor o seu risco. Mas claro que o resultado da empresa precisa estar interessante. Quando todo mundo fala de Petrobras, o pessoal está aí vidrado somente em política, está vidrado somente em governo de esquerda, de direita, né? E esquece o principal fator que você precisa olhar em qualquer empresa, o resultado dela, qual é a composição da receita, como ela ganha dinheiro. E hoje a Petrobras, o carro-chefe aqui na empresa, é o petróleo, pessoal. O petróleo aí, ele é o principal componente que faz a Petrobras ter um resultado acima da média. E tem os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Qualquer empresa que você pegar da bolsa de valores, você precisa olhar a composição da receita dessa empresa. Porque você não vai encontrar os melhores negócios pegando aí, né, por consequência, qualquer site. Você precisa ter uma análise profunda aqui na empresa. O bom do Investidor 10 é que ele traz aí essa imersão para você. E perceba que 74% da receita da Petrobras está interligada no mercado doméstico, ou seja, está interligada no Brasil e exporta para países ali asiáticos, né, países ali orientais, como a Ásia, a China, exceto Europa e Estados Unidos, tá? Perceba que os Estados Unidos representam uma fração muito pouco aqui da Petrobras. Então essa tarifação aí do Trump, tá, tende a impactar a Petrobras minimamente, nem tem que se preocupar aqui nestes pontos. Quando a gente fala sobre commodity em Petrobras, a gente tem que ficar vidrado no preço do barril do petróleo, e hoje o preço do barril está nessa faixa aqui de $62 o barril. Está em queda, tá? Ou seja, o preço do barril segue se desvalorizando. O último topo aí foi nessa faixa de $120, por isso que a Petrobras tem caído, porque quando o preço do barril do petróleo cai, isso tem uma perspectiva negativa pelo mercado de que o resultado da empresa vai ser reduzido, porque um preço de barril menor, a empresa vai ter ali, né, consequentemente uma margem para lucro um pouco mais reduzida. Mas sabe qual o ponto positivo na Petrobras? Na verdade, dois pontos que eu não vejo ninguém citando aí para vocês. É que a empresa hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê, pessoal? Primeiro ponto, que o custo de extração da Petrobras é muito baixo. De colocando ali todas as petrolíferas do mundo, a Petrobras é a que tem menor custo de extração. Perceba que o custo dela fica nessa faixa de $28 o barril, simbolizando que para ela ter prejuízo na sua operação, o preço do barril precisaria vir abaixo dos $28, que a chance disso acontecer acaba ficando extremamente baixa, pessoal, quase impossível, porque se o preço do barril viesse para baixo de $28, o mercado teria que jogar a commodity para cima novamente, tá? Então perceba que é muito raro disso acontecer
com Petrobras. E aí, um preço tão reduzido, isso aqui pode inviabilizar a produção em várias empresas, em várias petrolíferas, não somente a Petrobras. Então perceba que vai muito além do que a gente pensa, tá? Por isso a importância aí de você sempre acompanhar. Então acho que hoje a empresa está muito mais vulnerável contra qualquer cenário que pode acontecer. Fora que a dívida líquida hoje da Petrobras está muito mais controlada. Perceba que a dívida líquida está nessa faixa aqui de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, é uma dívida muito confortável. Totalmente diferente de 10 anos atrás, lá no governo Dilma, onde a dívida da empresa explodiu para a faixa de 15 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então hoje o cenário na empresa é outro, a perspectiva aí segue muito boa para a Petrobras no médio a longo prazo, tá? Outro fator importante, pessoal, é que colocando aqui, ó, a Petrobras, ela continua crescendo a uma taxa muito interessante, ó. Perceba que se eu observar, ou seja, né, utilizar aqui, ó, 1 menos o payout de 0,30 e multiplicar aqui, ó, né, pela taxa de crescimento, pelo ROIC da empresa, que está nessa faixa aqui de 13% ao ano, tá? O ROIC da empresa está nessa região de 13,5%, ela cresce a uma taxa de 9,45% ao ano, pessoal. Perceba que é, consequentemente, aqui um crescimento bastante interessante. E se eu colocar 9,45% ao ano, mais aqui, né, essa taxa de crescimento, no caso esse dividendo médio de 12%, temos aqui 21,45% ao ano de potencial de rentabilidade nas ações da Petrobras. E sabe quanto que a empresa entregou nos últimos anos? 1.100%, se aproximando já, descontando a inflação, muito desse retorno de 20% ao ano. Então perceba que o cálculo não mente. Você pega um dividendo composto na faixa de 10 a 12 somado a um crescimento de 9 a 8, você tem uma perspectiva de retorno embutido bastante interessante aqui nas ações da Petrobras. E utilizando aqui múltiplos para valorização, a gente percebe que pelo Graham, né, calculando aqui pelo múltiplo do Graham, a Petrobras está absurdamente barata, podendo ficar aí cotada por R$ 91,00 seu preço justo, que dividido por 29 nos dá um potencial de alta de 215% na cotação. E agora o EV/EBITDA tem ficado ainda menor, indo para essa faixa quase dos 3,9 vezes, tá? Para a Petrobras hoje ser cotada em 7 vezes EBITDA, hoje ela tem reportado um EBITDA de 200 bilhões por ano, ela precisaria valer pelo menos um valor de mercado de 1 trilhão. E hoje a empresa a 400 bilhões, ela tem um potencial de alta aproximado ali de 168% na cotação. Então perceba que olhando para a questão de valorização, parece ser uma boa empresa. E se ela gerar ali de dividendos, tá? No caso, 12 em um ano mais 12 no outro, você já tem 24% de dividendos em 2 anos. Lembre-se que isso é composto. O efeito de você pegar o dividendo da empresa e reinvestir, você já tem ali o efeito composto bem acima da média, pessoal. Então olha sim que o retorno da Petrobras pode atingir níveis ali extremamente interessantes, tá? Fora também o potencial de reprecificação no preço das ações. E agora pegando aqui aliado a um ROIC, a ROI, né, de 19%, crescimento de lucros, dívida controlada e a margem dela segue alta. Perceba que a margem da Petrobras é maior do que as pares setoriais, dado que o setor de petróleo ele tem uma margem um pouco mais comprimida, né? E a Petrobras, mesmo nesse ciclo de baixa do preço do barril, ela segue ali, né, consequentemente com uma margem bem acima da média. E para vocês que já engatinharam comigo aí mais ou menos para o final deste vídeo, segue a cereja do bolo na Petrobras, que pode fazer a empresa crescer ainda mais, dar um up aqui na empresa, tá? Isso se chama margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, nada mais é do que um projeto aí que a Petrobras está mirando, precisa do destrave do IBAMA, tá? Eu já falei em vários vídeos aqui que eu gravo sobre Petro, percebi que no canal vocês gostam muito de vídeo de Petrobras, pessoal. Bate aqui muitas visualizações, por isso que eu trago para vocês com muita frequência e sempre repito os mesmos pontos e vou continuar repetindo, a não ser que haja uma atualização. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras, tanto em demanda, a demanda da empresa vai dobrar. No caso aqui, né, a gente vê um preço de commodity estável aqui na empresa, então não há preocupação neste quesito. Custo de extração se reduzindo, a empresa tem tudo para ganhar e, consequentemente, o EBITDA poderia dobrar, trazendo um potencial explosivo na empresa no médio a longo prazo. É por isso que quem mira para longo prazo parece ser uma boa opção. Tanto que na carteira eu decidi colocar a Petrobras como uma posição até que interessante, ficando atrás ali apenas, né, da BR Partners e do Banco do Brasil. Ele é a terceira posição na carteira, em seguida ali a BB Seguridade e depois em seguida a Vale, tá? Onde eu também sigo fazendo compras ali bem agressivas
nas ações da Vale. A carteira está subdividida em poucas empresas e conforme esse crescimento composto for acontecendo, essa carteira ela vai crescer exponencialmente no longo prazo. Mas precisa de paciência, pessoal. Precisa de paciência, porque não acontece ali do dia para a noite, tá? Aportes mensais, investimento em dividendos e esperar o longo prazo acontecer. E rezar para que o mercado fique em baixa, principalmente uma Petrobras ali pechincha, um Banco do Brasil pechincha, porque você vai comprar as ações em patamares de preços baixos com uma expectativa de ter um crescimento acima da média. Tá bom, Pablo? Nossa, é extremamente complicado tudo isso. Será que você não tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, que traga ali um potencial de retorno aliado, consequentemente, com uma facilidade? Para eu que estou começando em bolsa agora e eu que já tenho ali, né, um conhecimento mais avançado, eu preciso de algo que traga ali para mim ganho de tempo, porque eu não tenho tempo para ficar acompanhando todo dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, para primeiro de conversa, que ela é uma planilha show de bola, tá? Essa planilha aqui, pessoal, além dela conter 100 ações, te mostrando tudo aqui em tempo real na bolsa, tá? O que comprar, ou seja, acompanhar o mercado em tempo real, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que ela é totalmente vitalícia, para sua vida toda, tá? Então, olha só o benefício. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque você tem ali, consequentemente, tá? Algoritmo de negociação avançado que faz isso para você ali em tempo real, atualizando tudo isso aqui sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que esse indicador aqui, ó, do PEG Ratio do Peter Lynch, ele é muito utilizado em ações que têm um bom potencial, tanto de valorização e de bons pagamentos de proventos. Porque vejam só, pessoal, quando a gente pega aqui a Petro, por exemplo, ó, hoje a ação está cotada ali por um EV/EBITDA na faixa de 4,8, se eu dividir pela taxa de crescimento, que o Peter Lynch faz essa conta de pegar o quanto a empresa vale e dividir, né, pela taxa de crescimento dela, Petro hoje está a 0,43. O Peter Lynch falava que abaixo de uma oportunidade. Então perceba que hoje a Petrobras está enquadrando ali uma oportunidade observando pelo indicador PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Por isso que eu continuo salientando. É uma boa oportunidade você ter essa planilha, porque você não vai precisar ficar se matando em cálculos. Já tem mostrando aí para você em tempo real o que comprar e o que vender. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Isso aqui é apenas para auxiliar em vocês, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito aí no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, sigo otimista para a empresa e quero aí aproveitar quando os preços continuarem em baixa, porque dividendos que podem entrar aqui na carteira, tanto do Banco do Brasil, da BR Partners, da Petrobras, da Vale, da BB Seguridade, eu posso usar aí para comprar ações da Petrobras em preços baixos, tá? Mas o que importa é o preço. Quanto mais barato pagar, melhor será a sua expectativa de retorno no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!